Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Convido você a abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o texto para exposição da mensagem da palavra do Senhor se concentra, irmãos, nos versículos 3 até o versículo 11. Segunda de Pedro 1, 3 ao 11. Um texto que vai em consonância com o nosso tema anual, irmãos, sobre firmeza espiritual, e a nossa oração é para que assim Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada. Peço a sua atenção, eu farei a leitura da palavra do Senhor. Esperar todos acharem e assim leremos a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Convido a nossa irmã Irene, que ore a Deus neste momento, pedindo ao Senhor que fale conosco por meio da palavra. Senhor, estamos aqui, ó Pai, muito gratos, ó Pai, por essa liberdade que temos de Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor amado, que o Senhor nos trouxe para a Tua casa e que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Aliás, Senhor, já ouvimos com os louvores, ó Pai querido, com as orações e agora, Senhor amados, o Teu servo, para falar aos nossos corações, para nos alimentar, ó Pai querido, e que possamos, Senhor Deus, sair daqui para servir e praticar aquilo que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite e nos ensinar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos a segunda carta do apóstolo Pedro, ele tem algumas finalidades muito claras ao ensinar o povo que estava na dispersão. Se você olhar aí, junto comigo, o versículo 12 até o verso 15, ele vai mostrar que enquanto ele vivia neste tabernáculo, na sua vida, na sua caminhada, ele tinha como finalidade ensinar essas verdades importantes para o povo do Senhor. Olha o que diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmadas. Meus irmãos, certamente o que Pedro iria ensinar na carta já estava claro para eles, mas era sempre uma forma de frisar e fortalecer os irmãos nesta caminhada. Olhem o verso 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo,
despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar este meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Meus irmãos, olhando para um panorama da carta, o apóstolo Pedro quer se dedicar nessas verdades para que o povo se prepare para o que há de vir. Primeiro, o apóstolo Pedro, em seguida a essas palavras, ele quer mostrar que a palavra de Deus é a palavra que nós devemos seguir, não devendo cair em nenhuma heresia. Nós vamos ver que a palavra de Deus que chegou ao nosso encontro, ela não provém de elucubração humana, mas ela é a palavra de Deus. Homens santos, movidos da parte do Senhor, escreveram a palavra de Deus para guiar a nossa vida. Isso é muito importante, porque no capítulo 2 ele vai falar que assim como surgiram falsos mestres naquele tempo, e no nosso vão surgir, meus irmãos, heresias destruidoras, falsos mestres que vão perverter a doutrina de Cristo, e muitos podem cair nessas ciladas, deixando de seguir a palavra do nosso Deus. No capítulo 3, nós vamos ver, meus irmãos, o apóstolo Pedro preparando a igreja para a vinda do Senhor. Alguns achavam que não era certa a vinda do Senhor, mas se os amados olharem aí, no capítulo 3, só para os irmãos fazerem a leitura comigo e se situarem, verso 14, vai falar assim: por essa razão, pelo fato de Cristo voltar, amados, esperando estas coisas, o que diz a palavra, irmãos? Verso 14: empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu. Se os irmãos olharem o versículo 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da sua própria ou da vossa própria firmeza. E o que diz o verso 18, irmãos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como na vida eterna. Meus irmãos, essas coisas que eu disse aqui, olhando para um panorama da carta, tudo é importante para que nós peguemos essa firmeza na nossa vida e entendamos que Deus nos forneceu todos os recursos para não caminharmos no pecado. Deus forneceu todos os recursos para termos uma vida de firmeza até a volta de Cristo, e que Deus nos doou todas as coisas para nos fazer firmes na nossa caminhada cristã. Eu não sei como você tem caminhado a sua vida, meus irmãos, mas no tempo do fim, onde muitas pessoas estão esfriando na fé, eu espero que o nosso tema, que é firmeza espiritual e evangelização, cale fundo ao nosso coração, e que mesmo que muitos não fiquem firmes, que nós possamos entender que Deus nos doou tudo para fortalecer a nossa caminhada. Nos doou tudo para nos enriquecer com a sua graça e assim estarmos preparados para a sua vinda. E o texto que nós já lemos e vamos ler novamente, quer nos mostrar isso, meus irmãos, para que eu e você, na nossa caminhada cristã, aproveitemos todos os recursos espirituais que Deus nos deu para fortalecermos a nossa vida até Cristo voltar e assim dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo. E na nossa vida, saibamos que Deus nos deu bênçãos maravilhosas. O presbítero Marcelo leu o texto de Efésios, vai nos falar que Deus é bendito, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Deus Pai nos abençoou, nos escolhendo antes da fundação do mundo, nos adotando para a sua família, nos fazendo santos e irrepreensíveis em Jesus, nós somos abençoados por Deus Pai. Nós também somos abençoados pelo Filho, quando Ele nos remiu do pecado e nos comprou do pecado para a vida. E Ele também nos despertou para o mistério da vontade de Deus. Antes você não conhecia Jesus, mas Deus te abençoou em Cristo, e em Cristo você conhece o plano da salvação de Deus nele. Cristo também, meus irmãos, o Espírito, é aquele
que também nos faz conhecer a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. Depois que você ouviu a verdade do Senhor, você também é selado com o Santo Espírito da promessa. Enfim, meus irmãos, nós somos muito abençoados por Deus. Eu espero que na nossa caminhada, eu e você cresçamos na vida e na piedade. Este tema é o tema que eu queria deixar para nós nessa noite. Cresça na vida e na piedade. Meus irmãos, quando falamos sobre vida, é sobre a nossa vida com Cristo até a sua volta. Não esmoreça. Deus te deu a salvação em Cristo. E se você tem este presente, cresça neste privilégio. E na piedade, meus irmãos, é para que nós possamos, na minha jornada e na sua, colocarmos não a nossa vontade, mas deixar Deus no centro e termos uma vida de crescimento espiritual na presença do Senhor. Dá para a gente gravar aí, irmãos? Cresça na vida e na piedade. Vamos olhar a palavra do Senhor por essa ótica, irmãos, por essa perspectiva. Vamos ler novamente a partir do versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, por que nós temos que crescer na piedade? Meus amados, além de Deus ter nos amado, o nosso Deus é um Deus que nos doa, um Deus que faz concessões. O nosso Deus é um Deus que faz doações. Além dele mostrar o seu amor, ele dá doações para nós e nos dá tudo que nos concerne ao nosso crescimento espiritual. Para os irmãos entenderem esse versículo, porque são muitas ideias dentro de dois versículos, duas passagens, nós vamos ver que Paulo vai usar essas ideias de dois em dois. Eu espero que fique mais fácil para nós entendermos, meus irmãos. Olha, Deus nos doou todas as coisas que nos conduz a... Olhem junto comigo para vocês não perderem o fio da meada. Deus nos tem doado todas as coisas que nos conduzem ao quê, irmãos? Olha, duas coisas: a vida e a piedade. E Ele faz isso pelo seu divino poder e também pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, Deus nos conduziu para a vida e piedade, primeiro, pelo poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, mas através da sua morte e ressurreição, nós conhecemos a salvação e temos um encontro com Cristo, e por meio da morte e ressurreição, o seu divino poder, nós temos tudo o que concerne a nossa vida e piedade. Quando a gente fala sobre vida e piedade, é uma vida rumo aos céus. E além disso, meus irmãos, desta bênção, Deus nos dá o seu poder em Cristo para nos dar vida, mas como diz a passagem também, Ele nos dá essa bênção não só pelo seu divino poder, mas pelo conhecimento completo para a sua própria glória e virtude. Meus irmãos, olhem, nós podemos ir rumo ao céu, rumo à eternidade, porque Deus nos deu um conhecimento em Cristo. E a partir do momento que você conhece o plano de Cristo e que Cristo te chama para ser dele, você não já vive mais no pecado, mas você é alguém chamado para viver para a glória do Senhor. Meus irmãos, Cristo, além também de nos tirar das trevas, Ele quer que nós possamos contemplar a sua beleza. Olhem aí, Ele nos chama para a sua própria glória e virtude. Uma tradução que ficaria mais clara para a gente, meus irmãos: a partir do momento que Cristo nos chamou de pecadores para o arrependimento, para contemplar a sua beleza e a sua majestade, a sua própria glória e virtude, quando Ele fez isso, Ele te doou todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade e uma vida de salvação para o Senhor. Traduzindo, meus irmãos, Deus nos dá todas essas bênçãos através de Cristo, para que você olhe para a beleza de Cristo e, olhando essa beleza de Cristo, saiba que Deus te doou tudo para ter uma vida eterna e uma vida santa na presença do Senhor. Deus te dá mais bênçãos ainda. Olhem lá comigo, meus irmãos. Aqui está voando, o ventinho está bom aqui, mas ao mesmo tempo que o ventinho está bom, está tirando a página aqui do pastor, né? Fala assim, olhem a ideia de 2 também, meus irmãos: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes
promessas, para que por elas vos torneis o que, irmãos? Olha, coparticipantes da natureza divina, e também que nós possamos nos ver livres das corrupções que há no mundo. Meus irmãos, quando a gente olha para uma passagem difícil, que tem um fluxo não tão fácil de se entender, nós entendemos, meus amados irmãos, que quando Cristo mostrou a sua beleza para nós, Ele quer mostrar para mim e para você que com a sua morte Ele também nos tem promessas, e por essas promessas Ele quer nos tirar de tantas coisas. Quando você conhece essas preciosas promessas que vêm em Cristo, justificação, a nossa aceitação diante de Deus, um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, a certeza da esperança do céu, nós não temos que viver mais neste mundo, meus irmãos, mas que nós saibamos que, olha, que enquanto o mundo vai de mal a pior, Deus me doou tudo, para que eu possa me parecer cada vez mais com Cristo, ser coparticipante da natureza divina, e com esta beleza, meus irmãos, ser livre das corrupções que há no mundo. Meus irmãos, certamente até antes de Cristo voltar, nós ainda vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos ter tropeços na nossa vida, mas louvado seja Deus, meus irmãos, porque quando se trata de firmeza espiritual, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos à nossa própria mercê, mas Deus nos conduziu até o fim, e Ele mesmo vai dar forças para que até o fim nós possamos lutar contra o pecado não ter mais domínio sobre nós, e assim glorificarmos o nome do nosso Deus com a nossa vida, com a nossa caminhada. Meus irmãos, olhem, na minha vida rumo ao céu, na minha vida rumo ao centro da vontade do Senhor, eu nunca iria conseguir chegar sozinho. Eu nunca conseguiria satisfazer a vontade de Deus Pai à minha própria mercê. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, porque quando Cristo voltar, Ele já me deu tudo. Ele já me presenteou, Ele já me abençoou, e Ele fez isso com o seu poder. Ele me fez isso mostrando Cristo, para que eu possa olhar para a beleza e majestade da sua própria glória e virtude, e não caminhar com a minha própria vontade, mas ser parecido com o Senhor, e nessa caminhada, meus irmãos, também dizer que eu não sou mais do mundo, mas que eu sou dele. Meus amados, Deus nos chamou não para vivermos em pecado, mas visto que Deus nos deu tantas coisas, como é que nós vamos caminhar na nossa vida, meus irmãos? Como é que nós vamos caminhar na vida com o Senhor diante de tamanhas bênçãos? Muitas vezes, Cristo, para algumas pessoas, meus irmãos, é uma pessoa qualquer que veio a este mundo, mas a partir do momento que você enxerga a beleza do Senhor, você vê que na cruz, enquanto para alguns a cruz é loucura, para nós o que é a cruz, meus irmãos? É o poder de Deus para a salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Meus irmãos, enquanto a cruz para muitos é vergonha, louvado seja Deus, porque eu posso ir para o céu, caminhar firme com o Senhor, justamente porque eu olho para a beleza de Cristo e pelo que Ele fez por mim e por amor a mim. Meus irmãos, às vezes a gente fala, eu não me sinto amado, mas olhe para esta mensagem, olhe para esse texto nessa noite, saiba que Deus te deu muita coisa. Te deu filho, te deu bênçãos, mas Ele também te deu tudo para te conduzir ao céu e fazer de você uma pessoa firme na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os falsos mestres não estão firmes, enquanto há pessoas que não acreditam na vinda do Senhor, meus irmãos, um dia nós vamos ouvir assim do Senhor: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e no muito, eu vou te colocar. E esse mesmo Deus que nos deu força, meus irmãos, Ele é um Deus que nos dá tudo para nos conservar firmes até o fim. Eu estou plenamente certo que aquele que começou o que, meus irmãos? A boa obra, Ele vai o quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, são bênçãos da graça, são bênçãos do alto, e eu espero que eu e você, nessa caminhada, fiquemos firmes e cresçamos na vida e na piedade, porque o nosso Deus é um Deus de doação. Ele te deu tudo para que você possa ficar firme e seguir ao Senhor até o fim. Mas uma outra bênção, irmãos, de crescer na vida e piedade, é porque Deus, além de nos doar todas as coisas, nós temos a reunião
Deixe-me só colocar essas palavras para ficarem claras, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de doação, porque Ele te doou tudo para você ficar firme, mas Ele também te dá a responsabilidade de reunir todas as coisas que Ele te deu para você ficar firme no Senhor. O processo de santidade, irmãos, o processo de santificação, ele é uma obra da graça de Deus, mas ele também é uma responsabilidade do homem. Ele é uma responsabilidade minha e sua. E ao mesmo tempo em que Deus nos dá recursos, Ele também quer que nós possamos trazer além toda a nossa diligência para sermos bênção na nossa caminhada, na nossa vida e piedade com o Senhor. Vamos ler a palavra a partir do verso 5, irmãos. Olha o que diz. Vamos ler todos juntos o verso 5? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Meus irmãos, olhem, como é que nós vamos ficar firmes na nossa caminhada até Cristo voltar? Primeiro, com a certeza de que a graça do Senhor, elas foram multiplicadas na nossa vida. E Deus já nos doou tudo. Deus é aquele que te dá forças. O Deus que nos chama para a santificação é o mesmo Deus que nos dá recursos para nos santificar. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, para confirmarmos essa vida de firmeza na presença do Senhor, nós temos que reunir toda a nossa diligência e colocar aqui algumas bênçãos da graça na nossa caminhada, né? Meus irmãos, olhem, eu vou usar uma linguagem mais prática para ficar claro aqui a minha mensagem. Meus irmãos, a gente vai ter reunião do conselho aí em breve, né? Vamos ter reunião de planejamento. E nessas reuniões, quanto mais gente, pior ou melhor? O Carlinhos está fazendo falta aqui, irmãos, né? Então a gente tem que estar com um grupo completo do conselho para falar assim, ó, bater o martelo e falar, não, agora o conselho todo está em peso aqui, né? E meus irmãos, na nossa vida cristã, nós também temos que trazer além tudo o que há em nós diante dessas bênçãos, para fortalecermos a nossa vida no Senhor. O texto está falando assim, olha, reunindo toda a vossa diligência. Muitas vezes nós não ficamos firmes com Deus, meus irmãos. Primeiro, porque nós não aproveitamos os privilégios que Deus nos dá. Ou não é? Muitas vezes nós não temos uma vida na palavra, não temos uma vida na graça, uma vida firme com Deus. Outra, meus irmãos, é porque muitas vezes nós não estamos nos esforçando, espiritualmente falando. E o texto está falando assim, olha, reúna tudo o que há em você, tudo o que há da palavra para você, e assim fique firme. Meus irmãos, a ideia de reunião é de você trazer além, é de você ir além do que você consegue ir na sua caminhada. E o texto fala, indo além, reúna toda a vossa diligência, reúna todo o seu esforço. E com isso, meus irmãos, 7 passos aí muito importantes, né? Eu não sei se todos estão bons de memória, mas Pedro usa uma lista diferente da do apóstolo Paulo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito qual que é, irmãos? Vocês se lembram? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então essa é uma lista que Deus nos dá do fruto do Espírito, meus irmãos, que Ele opera em nós e onde também tem a responsabilidade humana aí, onde nós temos que realmente caminhar com o Senhor numa vida do Espírito. E aí Pedro usa essa lista para se diferenciar dos falsos mestres, irmãos. Enquanto a igreja deveria ter fé, queriam que a nossa fé ficasse centrada em Cristo. Domínio próprio eles não tinham, eles tinham uma vida abundante no pecado, estavam distantes de Deus. E aí Pedro lista essas bênçãos aqui, para que nós possamos ficar firmes no Senhor, irmãos. Olha o que diz, não são estágios, tá, irmãos? Mas são coisas que você deve aliar à sua fé. Olhem aí, vamos ver aí o verso 5. Por isso mesmo,
vocês, trazendo além todo o esforço, associai. A ideia de trazer juntos, irmãos, é unir. A ideia de associar é você colocar junto de você. Associai com a vossa fé. Meus irmãos, a fé é um dom que vem da graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu essa bênção. E com essa bênção, Ele vai nos dar outras. Olhem lá. Com a fé, associe a virtude. Com a virtude, o conhecimento. E aí vai uma lista de 7, tá, irmãos? Bastante coisa, né? Mas é para mostrar que nós temos que ficar firmes. Não é um estágio assim, não é uma escadinha que nem do nosso coral. Tem gente que fala assim: pastor, olha, primeiro eu vou crescer na fé, para depois crescer na virtude, para depois crescer no conhecimento, para depois crescer na perseverança. Não, meus irmãos, é você colocar todo o possível dessas áreas na sua vida. Pastor, eu coloco fé, mas fraternidade é tão difícil para mim. Amar o meu irmão, pastor, aí a senhora apertou no calo. Mas são coisas, meus irmãos, que nós temos que trazer, para que quando Cristo voltar, nós possamos estar firmes, perseverantes, esperando o Senhor, nos empenhando por sermos achados por Ele em paz. Então, meus irmãos, não é escadinha, mas eu espero que no Senhor Deus nos ajude a termos todas essas bênçãos e colocá-las todas ao lado da nossa caminhada e no nosso coração. Olha o que diz: com a fé, a virtude. Meus irmãos, a ideia de virtude é de você procurar a excelência moral de Cristo. A ideia de você querer ser como o Senhor, assim como você está nele, ande assim como ele andou. Andar nas pegadas do Mestre, irmãos. Crescer, que a nossa fé nos faça cada vez mais parecidos com Cristo. Olhem mais, com essa virtude, ali o conhecimento. Meus irmãos, para nós nos parecermos com Cristo, o que a gente tem que ter? Conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Meus irmãos, não conhecimento teórico, mas um conhecimento que nos renove para realmente sermos mais parecidos com o Senhor e nos despirmos do velho homem. Olhem mais, com o conhecimento, o domínio próprio. Meus irmãos, para eu crescer na palavra, eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que dizer não às minhas vontades, eu tenho que dizer não às concupiscências da nossa carne. Nós lutamos contra o pecado ou não, irmãos? Lutamos, a nossa luta é constante, mas o que domina em nós não são os desejos ardentes da nossa carne. A concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não são de nós, meus irmãos, é do mundo. Mas nós nos firmamos na palavra, porque ela é que vai permanecer para sempre. Então, a gente luta contra o pecado, diz não para as nossas vontades, mortifica os feitos do corpo, e assim a gente reúne essa bênção para ficar firmes com Cristo. Olhem mais, com o domínio próprio, a perseverança. Irmãos, por mais que a gente se domine, pode ser que eu e você caiamos na caminhada, mas eu creio que a nossa vida com Deus ou na Deus é como uma luta de boxe. Às vezes a gente cai, mas como a Bíblia diz, 7 vezes se levantará o justo. Deus vai nos dando essa graça, irmãos, e nós precisamos sempre crescer. A ideia de perseverança não quer dizer que você nunca vai cair, mas quando você cai, você está firme no Senhor. Firme que nem prego na areia, irmãos? Não, firme na fé, na rocha em Cristo. Perseverança é o ato de você sempre se levantar e olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Olhem mais, irmãos, com a perseverança, a piedade, a ideia de você temer mais ao Senhor. Irmãos, as provações vão vir, mas eu vou ficar firme e procurar temer ao Senhor e ver o centro da vontade de Cristo para a minha vida. Com a piedade, a fraternidade. Irmãos, olhem, a nossa vida ela não tem que ser só firme verticalmente, mas ela tem que ser firme horizontalmente. Eu tenho que mostrar a fraternidade. E assim como Deus me amou de tal maneira, eu tenho que amar o meu irmão cordialmente, com amor fraternal. A ideia de amor cordial, meus irmãos, é um amor com cordas. Que nada nos separe do amor de Deus em Cristo, mas que Deus nos dê a bênção, meus irmãos, de nessa firmeza espiritual,
de nada nos separar na nossa fraternidade, que haja perdão, que haja amor, que haja o amor de Cristo na nossa vida, que nos perdoa os pecados. E além da fraternidade, irmãos, o amor, né? Então são bênçãos que vêm, meus amados, para nós reunirmos. E aí eu pergunto, irmãos, é claro que não é a escola dominical aqui, mas será que essas coisas estão em nós? Será que nós estamos reunindo toda essa diligência até Cristo voltar? Será que nós estamos colocando estas bênçãos nas áreas da nossa vida? Irmãos, isso precisa, para que as pessoas vejam a nossa vocação, para que as pessoas vejam que nós não só estamos enxergando as coisas por esta vida, mas que a nossa vida ela ultrapassa circunstâncias e estamos esperando de fato o Senhor Jesus. Olhem o que diz o verso 8, irmãos. Porque estas coisas existindo em vós, e vós aumentando, o que o texto vai falar aí, irmãos? Vamos ler todos juntos até o final? Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa muito prática aqui. Nós recebemos muitas bênçãos do Senhor, e já teve gente que desfrutou e já ouviu essas bênçãos, mas sabe o que elas fazem com elas? Nada. Elas são inativas, elas não dão frutos. Mas eu espero, meus irmãos, que nós possamos dar fruto com aquilo que a gente recebe do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser um solo em terra boa. Que tipo de solo é o seu coração? Tem solo que cai à beira do caminho, entre os espinhos, em solo rochoso. Mas eu espero que eu e você sejamos um solo bom, onde a palavra caia e ela possa dar frutos, arrependimento, santificação, uma vida para a vontade e glória do Senhor. E meus irmãos, olhem, isso não é fácil, mas eu espero que essas coisas já existindo em mim e em você, elas aumentem, e elas façam de mim e você, de mim e de você, pessoas que possam dar fruto, onde Cristo é a videira verdadeira. E nós os ramos, Ele vai dar o crescimento, mas os ramos também, meus irmãos, diante desse texto aqui, precisam se dedicar, precisam ir além, ser diligentes, zelosos, envidar esforços, e reunindo essas bênçãos, ser frutuosos, ser frutíferos, para a glória do Senhor. O texto está falando mais, meus irmãos, versículo 9, Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meus irmãos, Pedro está dizendo isso para crente. Tem gente que não está reunindo essas verdades no seu coração. Mas eu quero trazer aqui à tona. Não seja... Vou brincar aqui com vocês. Eu estou vendo muita gente com óculos, irmãos. Graças a Deus, Fabi, o pastor está enxergando muito bem, viu? O pastor tem aquela visão periférica, viu, Valdir? Aquela visão periférica, você não viu ontem na copinha, tá? Eu vou brincar aqui com você. É aquela visão, Isaac, você está aqui, mas você está enxergando que está lá. Irmãos, a nossa visão, ela precisa ir além. Muitas vezes nós podemos ter bênçãos espirituais, mas já viu aquela pessoa com miopia grave? não sei se alguém tem aqui, viu, irmãos? Não se entreguem, tá, irmãos? Mas a ideia de miopia é aquela pessoa que não enxerga nada, nem, às vezes, algumas de perto e outras de longe, né? Mas, meus irmãos, olhem, nós temos que ser pessoas que enxerguem além, e Deus nos deu essa visão espiritual para nós irmos além. Muitas vezes nós vemos pessoas que não estão perseverantes, e o primeiro problema afasta essa pessoa do caminho da fé. Às vezes nós vemos pessoas que não conseguem crescer na graça, nos relacionamentos. Vemos gente que não consegue se dominar nos seus vícios pessoais. Vemos pessoas, meus irmãos, que enfrentam dilemas diversos na sua vida. Posso dar uma boa notícia esta noite? Já que Deus doou tanto, vamos reunir, irmãos. Vamos agrupar estas bênçãos. Esse texto, meus irmãos, não é humanização, mas é mostrando que com o poder da graça nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o texto diante dessa bênção nos dá essa verdade. Irmãos, olhem, não sei como está o seu coração aqui hoje, mas vou dizer uma coisa, não se esqueça do que Cristo fez. Enxergue essas bênçãos.
Vá além. Você não foi feito para ser míope espiritual, mas que diante dessas bênçãos, meus irmãos, louve a Cristo, porque Ele te purificou dos pecados, alvo mais que a neve. Vamos para Cristo, e que diante dessa bênção, meus irmãos, que nós possamos ser diligentes para a glória do Senhor. Então, só para a gente gravar as palavrinhas aí, tá, irmãos, para ficar claro: cresça na piedade, na vida e piedade. Primeiro, doação, não vem de nós, vem de Deus, é dom do Senhor. Também reunião, esse Deus que te chama e que te capacita, Ele também te chama para ser diligente, reunindo tudo o que há em você diante das bênçãos do Senhor. E por fim, meus irmãos, confirmação, né? Olhem aí o que diz os versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, olhem, Jesus vai dizer em uma de suas passagens o seguinte, que estreita é a porta que conduz para a salvação. Mas tem um texto em Lucas 13 que vai falar assim: Senhor, quantos serão? São poucos os que serão salvos. O texto vai falar assim: entrai pela porta que conduz à salvação. Porque ao mesmo tempo em que é uma bênção de Deus, isso exige uma diligência, né? E nós vemos aqui, meus irmãos, que a diligência, você dar frutos, não é legalismo que a gente está ensinando, mas são bênçãos para mostrar, Wando, que nós somos os escolhidos do Senhor. Quando esses frutos estão em nós, quando essas bênçãos estão na nossa vida, além de sermos ativos e frutuosos, as pessoas podem ver que ali está um escolhido do Senhor. A palavra de Deus, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não chegou somente com palavra, mas chegou em convicção e poder do Espírito Santo. A palavra foi além das palavras, irmãos. Eu espero que a mensagem de Deus, ela não seja somente a palavra do Senhor, mas que o Espírito também atue na nossa vida e na nossa caminhada. Meus irmãos, olhe para trás e veja porque você está aqui na história da igreja do Senhor. Você foi um chamado. Eu espero que nesse chamado você tenha experimentado o chamado eficaz, um chamado para ser dele. Na Bíblia a gente vê dois tipos de chamado, irmãos. A gente que um dia é chamada para ver o Evangelho, mas o Evangelho não entra no seu coração. Chamado geral. Tem gente que ouve, mas que não vai estar firme com esse Evangelho. Mas você ouviu o Evangelho? Creu em Jesus? Jesus é o seu Salvador? Sim? Sim. E que diante dessa bênção, meus irmãos, você confirma: olha, eu sou um chamado de Deus. Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos chamou, Ele nos predestinou. Aquele que nos predestinou, Ele também nos justificou. E aquele que nos justificou, Ele também nos glorificou. São bênçãos, meus irmãos, que Deus nos dá. E olhem, quando nós temos essa vocação e eleição, quando confirmamos isso na nossa vida, meus irmãos, pode ter certeza que a gente não vai se afastar da presença do Senhor. O texto vai falar assim, versículo 10: procurai com diligência cada vez maior. Irmãos, olha a diligência aí de novo. Tem diligência ou não? Tem zelo ou não? Não é um zelo qualquer, mas é um zelo cada vez maior. Confirmar a eleição. Irmãos, eu tenho que mostrar isso para a minha vida. Eu não quero mostrar como cristão que eu sou melhor do que ninguém, mas eu espero que na minha caminhada e na sua, Deus nos ajude para mostrar que nós somos escolhidos do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Olha que bênção, meus irmãos, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós, meus irmãos, colocamos essa diligência e confirmamos a nossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, isso é difícil, não tropeçar. Já pensou? Eu não só tropeço espiritualmente, mas às vezes eu tropeço em cada coisa aí.
Eu vou brincar aqui, quem cai mais de casa é a minha esposa. Às vezes eu tenho que segurar ela aqui, ó. Né? Ou cai não, né? Ela tem os tropeços lá, né? Brincadeira, viu, amor? Tá ali atrás, viu? Uma brincadeira à parte aqui. Mas, meus irmãos, olhem, Tiago vai dizer que certamente nós tropeçamos em muitas coisas. Na língua, né? Se nós não tropeçarmos na língua, nós podemos ser perfeito varão. É o que ele vai colocar no capítulo 3. Mas, meus irmãos, embora nós sejamos pessoas sujeitas a falhas, nós não vamos nos afastar da presença do Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. Tem um hino que fala assim: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também, sem vigor ou sem fervor, vivendo estão. Irmãos, olha que Deus nos livre dessa situação. A minha oração é para que, enquanto a gente se afastando, aqui no caso os falsos mestres, né? Então Pedro não queria que eles fossem no mesmo caminho. É por isso que eles vão falar: se você tiver isso, você não vai na onda deles, você não vai no mesmo caminho. Se nós, meus irmãos, tivermos esta bênção, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos segurar até o fim. Ele vai operar em nós tanto querer quanto realizar. E, meus irmãos, que Deus nos ajude a realmente colocar esta verdade na nossa vida. Nós somos pessoas falhas. Eu vejo como Pedro, né? Talvez quando eu olho para a minha vida, mesmo com o Senhor, eu falo: retira-te de mim, pecador, eu não sou digno. Mas Deus cuida. Deus vai cuidar de você, vai te fortalecer. Por mais que, assim como Pedro, você possa cometer grandiosos pecados, um dia Ele vai te confrontar com a sua diligência. Tu me amas? Amo, Senhor. E no espírito, meus irmãos, de pessoas tão pequenas, é isso que precisa ficar realçado nessa mensagem. Irmãos, é interessante que a segunda carta, eu esqueci de dizer isso, viu? Paulo, na primeira, ele começa assim: Pedro, apóstolo. Simão, ele vai aqui nessa carta, se eu não me engano, Simão, eu sou aquele pequeno que errou lá atrás. Eu sou aquele que cometeu um pecado grandioso com o meu Salvador. Mas eu estou aqui hoje falando dessa palavra bendita para que você confirme a sua vocação e eleição. E vá até o fim e confirme, pois é assim que vai ser amplamente suprida a entrada no céu. Irmãos, olhem, o pastor, ninguém sabe quem vai ser salvo. Nós temos as bênçãos, e Deus coloca a certeza da salvação em você. Deus faz isso, irmãos. Mas olhem, uma grande bênção que Deus nos dá, com os recursos que Ele nos fornece, é você mostrar que precisa confirmar isso todos os dias. É assim que vai ser suprida a sua entrada. Ah, pastor, eu sou presbiteriano desde os 3 anos de idade, desde o nascimento. Tenho tradição da família. Irmãos, tem gente que não é convertido, mas tem gente que é convencido. Isso é muito sério, irmãos. Não são títulos, não são doutrinas apenas que vai nos confirmar a eleição. Mas eu espero que você possa ir até a porta do céu sendo um cristão e amando o Senhor até o fim. Nós precisamos, meus irmãos, confirmar que nós somos chamados. E assim, meus irmãos, colocarmos toda a nossa diligência. O apóstolo Paulo vai falar assim: eu esmurro meu corpo para não ser desqualificado. Desembaraçando-nos, o autor de Hebreus vai falar: de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Irmãos, e nesta linha de pensamento, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e realmente nos faça estar no céu. Deus nos deu muitas bênçãos e que nós possamos comprovar elas com frutos. É assim que a firmeza espiritual vai vir. Quando nós entendemos que não vem de nós, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Deus doou tudo, mas ao mesmo tempo que Deus doou, Ele quer que eu seja diligente. E reunindo tudo, eis-me aqui, Senhor. Estou firme contigo. E com esta beleza, irmãos, que nós possamos mostrar para o mundo
que somos crentes, que somos do Senhor, e com essa bênção mostrar que somos vocacionados pela confirmação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa vida. Quando Cristo voltar, empenhai-vos por ser achado ou achados por Ele em paz. Enquanto muitos, meus irmãos, estão caindo em erros de insubordinados, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Passo a palavra ao nosso coral, e assim nós vamos em seguida orar, receber a bênção do Senhor.